Seja bem-vindo a todos aqui a mais um webinar, mais uma apresentação que a gente vai compartilhar aqui com vocês, falar um pouquinho da reconstrução interativa e o futuro que seria o Deep Learning, né, ou True Fidelity. Então, me apresentando aqui, meu nome é Cláudio Omar Sampaio, sou formado em Tecnólogio e Radiologia Médica, trabalho na GE desde 2009, então estamos aí falando aí aproximadamente aí de 13, 14 anos, fazendo aplicação. Sou formado desde 2001, né? Então já tem um tempinho aí já no campo da radiologia. Então, sem mais delongas, e vamos falar um pouquinho da reconstrução interativa, né? Então, como já está o nome dizendo aí, Adaptive Statistical Interactive Reconstruction, que é uma técnica, né, de reconstrução concedida para reduzir ruído nas imagens de diagnóstico, preservando detalhes da estrutura. Então, um pouquinho diferente do que alguns conceitos, né, nos traz sobre o Acer, muitas pessoas pensam que o Acer ele tem a capacidade de reduzir a dose. Na verdade, ele não tem a capacidade de reduzir a dose. Ele tem a capacidade de diminuir o ruído da dose que você reduziu. Então, é uma coisa que eu sempre comparo, né? Se você pegar um equipamento aí de 15, 18 anos mais ou menos atrás, a gente não tinha essa reconstrução interativa. Então, você poderia trabalhar com baixa dose, mas qual que seria o agravante aí, né? Qual que seria o problema? Você teria um nível de ruído elevado e você não teria mecanismo, né? Você não teria ferramenta, fora filtros, né? Para reduzir esse ruído e mostrar detalhes da estrutura. Então, hoje a gente tinha, naquela época a gente tinha filtros, né? E até hoje a gente tem filtros, né? E esse filtro, ele acabava perdendo um pouco da resolução, resolução de borda, e os fabricantes, né, a GE, ela saiu um pouco na frente com isso, com essa tecnologia do Acer, na onde através de um algoritmo, ele acaba trazendo uma melhor qualidade, mantendo melhorando o nível de ruído e mostrando os detalhes de borda, né? Então, isso foi um avanço muito grande, porque antigamente a gente se falava de equipamentos que você tinha tubo aí de 8 MHU, que a gente chegaria aí 800, 900 de MA, porque você não tinha essa tecnologia na onde ele permitia diminuir esse ruído. Então, a maneira que tinha-se para reduzir o ruído era subindo dose, né? Hoje, só um comparativo, se a gente pegar os equipamentos hoje, medium aí, high-end, a gente está falando de tubo aí em torno de 5,5 MHU, onde você vai chegar ali 500, 550 MA. Então, para você ver que os fabricantes, eles foram trabalhando, eles foram para um conceito de reduzir cada dia mais a dose e, com isso, aplicando outras ferramentas. E aí foi onde foi lançado o Acer, tá? Passando um pouquinho mais para frente, eu vou falar um pouquinho primeiro do Acer, depois a gente entra em Deep Learning, tá bom? Então, é um ponto muito importante, tá? O Acer, ele não é físico. O que eu quero dizer? Não é algo que é gerado no momento da aquisição. Você pode fazer a aquisição até mesmo sem a reconstrução interativa e depois, posterior a isso, você pode aplicar o nível de Acer que está dentro da aquisição, tá? Então, você vê que ele é um software e hardware também, tá? Porque ele tem placas que faz esse pós-processo. Então, a gente sempre vai trabalhar, a gente procura sempre trabalhar níveis de Acers diferentes devido à sua espessura de corte, porque a gente sabe que quanto menor a espessura de corte, mais nível de ruído você vai ter. Então, quanto maior o nível de ruído, eu posso aumentar o meu nível de Acer. Claro que isso existe aí um parâmetro a seguir, tá? A gente não vamos simplesmente colocar 100% de Acer, porque você vai perder um pouco de detalhe também. Então, existe ali um valor aceitável, tá? Para se trabalhar com o Acer. Mas o que eu quero trazer com tudo isso
é que a gente teve um avanço muito grande, né? Então, se a gente tinha um estudo de crânio, que eu me lembro muito bem que você chegaria ali a 2.000, 2.500 de DLP, mais ou menos, hoje a gente chega em torno de 600, 700 de DLP. Então, você vê que teve uma redução de dose ali quase 3 vezes, tá? Então, a gente teve um avanço muito grande com o Acer. Então, ele trabalha como função de dados de projeções, reconhecido por um espaço onde as estatísticas de ruído do sistema podem ser modulados com precisão, tá? Então, você consegue aplicar isso. E eu costumo dizer que este Acer, ele não trabalha por pontos ele não é filtro, tá? Muitas pessoas interpretam o Acer ou a reconstrução interativa como um filtro. Depois, mais para frente, a gente vai mostrar que ele não é filtro, tá? Ele é um dado estatístico de projeção. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um esqueminha mostrando aqui para nós como as máquinas trabalhavam antes, né? Que era o Filter Back Project, que é o FPB, de reconstrução. Então, você tinha geração 1 em 2, então a aquisição ela era gerada, passava por um Filter Back Project, você tinha ali a aquisição simples, e depois você tinha um filtro que gerava essa imagem, ou seja, ela passava por um DAS e tinha um filtro de reconstrutor que gerava depois uma imagem estática, né? Uma imagem de aquisição. Quando a gente vai para a parte da reconstrução interativa, você vê que ela faz alguns processos antes de você gerar a imagem, que a gente já chama de terceira geração. Então, você tem a aquisição gerada, passando por um módulo de aquisição, que continua sendo o Filter Back Project, porém, essa parte aqui ela mudou. Então, você vai ter modos eletrônicos que vai fazer essa correção desse nível de ruído e depois ele vai gerar a imagem para você. Então, aqui ele teve uma mudança em relação ao Filter Back Project. Você não tinha uma penetração aqui, como penetração no sentido de dizer de filtragem, né, sobre essas imagens. E aqui você já tem uma filtragem sobre essas imagens e depois te entregando uma imagem ali com menos ruído. Então, aqui você tem um cálculo matemático, né, um formato de Fourier, etc. Então, você tem várias formações ali para que possa chegar nesses valores. Então, só falando um pouquinho aqui, ele trabalha através das aquisições de grandes números de projeções do paciente por uma rotação. Então, a gente está falando de aquisição aqui nesse caso, e depois ele pega essas imagens com projeções e faz ali as correções sobre os pontos de pixel, né? Então, ele faz as correções ali dos pontos de pixel e depois te entrega uma imagem ali com a fase do ruído, né? Essa é a parte do Filter Back Project, e depois ele vai ter ali, comparando o Filter Back Project com a reconstrução interativa. Então, você vai ter aquele modo convencional, e depois você vai ter a reconstrução interativa ali. Então, você vê que alguns pontos aqui eles foram alterados, né? Então, você tinha o Filter Back Project, o Point Foco Spot, né? Você vê que agora é Real Foco Spot. Então, ele teve uma mudança ali na física, não na física exatamente, mas no filtro de aquisição entre a imagem adquirida e ela processada. Então, você vê que mudou um pouco ali a parte do complexo, né, da física entre o Filter Back Project e a reconstrução interativa. E aqui é um ponto que eu gostaria de comentar. Então, por exemplo, quando você tem uma imagem gerada no Filter Back Project, você observa que ele tem um nível de ruído muito alto. Quando a gente trabalha com a reconstrução interativa, eu até fiz um esquema aqui de como a máquina trabalha. Então, você imagina que aqui você tinha a reconstrução interativa, o Acer, tá? Que ele faz as correções do pixel aqui, e aqui, quando você tem um nível de ruído alto, os pixels se perderam. Então, você imagina que você tem uma linha, tá? Essa linha, ela se perde, na verdade, os pontos de pixel, eles se perdem sobre a linha de um espaço, tá? Podemos considerar aí um espaço K, e aí
o que acontece? Ele acaba tendo um nível de ruído muito grande. Se a gente pegar essa imagem aqui do lado, eu sei que ele está um pouco pequeno, mas se a gente pegar o desvio padrão dele, aqui ele está mostrando para mim um desvio padrão de 30, esse ele está mostrando para mim um desvio padrão de 25, esse ele está mostrando um desvio padrão de 19 e esse de 14. Então, o que nós temos aqui sobre essas 4 imagens? Essa primeira imagem você tem 0 Acer, que era a imagem bruta que nós tínhamos ali num passado aí de 15, 16 anos. Depois aqui a gente colocou um Acer de 20%, aqui a gente colocou um Acer de 40% e aqui um de 60%, tá? Se observarmos, vamos ver que o nível de ruído, visualmente, ele teve uma diferença, só que muito mais do que isso, você teve a diferença no desvio padrão, que é o que importa para nós. Importa em que sentido? Mostrando que o método que foi adquirido, ou a ferramenta Acer, ele não é filtro. Se eu venho aqui, por exemplo, e coloco um filtro, S1, S2, o filtro que seja para suavizar, você vai perceber que o meu desvio padrão, ele não altera. E o que isso aplica para mim? Aplica dentro, por exemplo, de uma lesão, vamos considerar que eu tenho uma suspeita de uma esteatose, que é gordura no fígado. O que o médico geralmente ele faz para analisar isso? Ele coloca um ROI e dentro desse ROI ele vai ter uma média, né? Então vamos supor que um fígado hoje ele vai variar ali de 50 até 60 valores de unidade House. Se eu tenho um desvio padrão muito alto, eu tive uma perca de informação dos pixels. Então, aquele valor que ele aparece para mim pode não ser real. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando eu coloco um ROI, vamos supor que eu peguei esse ROI aqui e abri ele, coloquei ele, metade dele eu coloquei na gordura, metade eu coloquei ele no osso e metade eu coloquei ele no fígado, tá? O que vai acontecer com esse desvio padrão? Ele vai subir muito, ele vai chegar ali 100, 150 mais ou menos, que é o desvio padrão. E esse desvio padrão, ele mostra para mim que o valor, a média que eu tenho desse ROI não é fidedigno, tá? Por quê? Como que o ROI ele trabalha? Quando você coloca o ROI dentro de uma estrutura, você vai ter vários pontos de pixel dentro desse ROI e dali ele está tirando uma média. Quando eu olho o meu desvio padrão, ele fala assim, olha, o seu desvio padrão está baixo, então a média que eu estou mostrando aqui para você, ele é confiável. A partir do momento que eu coloco um ROI sobre uma estrutura e eu tenho um desvio padrão ali na casa dos 200, 150, 50, e já começa a perder a confiabilidade do meu ROI. O mesmo, como eu mostrei, como eu fiz um exemplo agora, se você colocar um ROI em várias estruturas, o software ele não tem poder de separar isso, ao menos que você use uma ferramenta chamada MiROI, né? Que aí é um outro tema que a gente teria que conversar em uma outra oportunidade. Porque esse MiROI, ele vai mostrar para você por 11 linhas, por 11 colunas, cada ponto de pixel que nós temos. O ROI não. O ROI ele tira a média dos valores que eu tenho dentro desse ROI e desde aí ele vai te dar uma média de unidade House, tá? Então, esse desvio padrão que nós temos aqui, ele é extremamente importante para dizer para o radiologista, dizer, olha, isso que você está colocando aqui dentro, ele está confiável ou não. Só que isso passa por 2 processos. Ou por você estar colocando esse ROI em várias áreas diferentes, gordura, osso, vísceras, por exemplo. Então, se você coloca isso em uma área que não corresponde a uma área homogênica, o desvio padrão ele vai ser sempre alto. Isso aplica-se também para níveis de ruído. Quanto maior o nível de ruído que eu tenho na minha imagem, maior vai ser o meu desvio padrão. E aí você pode ter uma perca de informação, de confiabilidade do método, como eu dei um exemplo agora de um paciente, por exemplo, que teria uma esteatose, tá? Você coloca um ROI ali dentro e às vezes o médico ficaria na dúvida se os valores que ele está te mostrando é confiável ou não, porque ele vai ter uma curva de valores ali que não corresponde ao real. E o Acer, ele faz essa correção. Tanto é que, por que a gente prova que o Acer, ele não é um filtro? Porque no momento que eu
coloco o ROI e faço um exemplo desse como está aqui na figura, eu consigo ver uma diferença no desvio padrão, tá? E uma diferença nos valores de ROI mínimo e máximo, tá? Então, você tem a confiabilidade de ser, ok, eu estou confiando que a máquina está fazendo a correção desses pontos de pixel em cima desse gráfico que eu estou mostrando aqui. Então, se eu pego uma imagem muito ruidosa, fisicamente você vai ter isso. Se eu tenho uma imagem com Acer, uma imagem menos ruidosa, a característica que você vai ter é essa. Então, ela está alinhada. Então, imagina que esse seria uma imagem com desvio padrão baixo e essa seria uma imagem com desvio padrão alto, fora do comum, ok? Agora, quanto que eu vou colocar de Acer? 50, 60, 70, 80? Como eu havia falado ali nos primeiros slides ali, isso é muito visual, tá? Claro que a gente segue uma experiência. Então, se você pergunta para mim, por exemplo, eu vou falar, olha, eu prefiro trabalhar entre 50, máximo 60. Mais do que isso, eu começo a perceber uma perca de qualidade, tá? Mas tem lugares que trabalham com um pouquinho mais alto. Isso aí é uma questão muito pessoal, tá? Porque ele vai suavizar dentro daquele nível que você está colocando. Aqui eu coloquei a imagem um pouquinho maior, né, para poder analisar. Então, você vê que tem 30 aqui, 25, 19 e 14. Então, veja a diferença que ele tem de ruído e, com isso, a minha área do desvio padrão. Então, você tem a imagem gerada aqui, ela é processada por esse reconstrutor. Só um minuto aqui que minha bateria... Só um minuto, por favor, que eu estou sem a... Desconectou aqui a bateria. Ok. Aí, aqui ele vai ter... Voltou aí? Voltou? Voltou. É que aqui estava soltando aqui, eu fiquei com medo de desligar aqui o computador. Não, sem problema, valeu. E aqui você vai ter o pós-processamento dele, né, as imagens de interação, e depois ele vai ter o Data Acquisition, né, que vai gerar a imagem para você. Um pouquinho mais para frente aqui, ele vai falar um pouquinho sobre a redução de dose e o desvio padrão que a gente vai ter entre um e outro, tá? Então, aqui você tem 2 fantos de água, tá? Você vai ter que ele vai estar mostrando ali para mim, em média, de 330 MA, que é essa imagem do lado esquerdo, com um desvio padrão de 11, e você vai ter um outro com 170 MA, com desvio padrão de 13, tá? Então, você vê que um está sem a reconstrução interativa, o outro está com uma reconstrução interativa, tá? Então, você vê quanto que a gente reduziu de dose comparado um pelo outro, mas aí você pode falar assim, ok, mas esse desvio padrão ele aumentou, mas ele aumentou o mínimo e reduziu muito. Então, ele ainda está dentro da minha curva de aceitação, né? O desvio padrão ele aumentou um pouquinho, mas ainda está dentro da minha curva. Se eu comparar, que eu tive uma redução ali, praticamente ali 50%, tá? Então, você vê que a gente consegue trabalhar com uma redução interessante, mantendo a qualidade da minha imagem, tá? Então, a gente vai ter essa comparação e mais para frente a gente vai mostrar algumas outras também. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Objeto, né, que seria o paciente, o Data Acquisition, a imagem, a reconstrução de imagem, tá? E a imagem final depois, clinicamente, para aí na aquisição para os radiologistas, os tecnólogos, etc. Então, esse é o processo que ele vai fazer dentro da reconstrução interativa. Então, aqui mostrando mais ou menos como a gente tinha o Filter Back Project e como a gente tinha depois ali as imagens com o Acer. Então, aqui você vai ter as imagens adquiridas, então aqui você vai ter o tubo, né, o gerador, tanque de gerador. O tanque de gerador ele é muito importante, porque ele que tem o poder de diminuir a temperatura desse tubo. Então, às vezes você tem máquinas com a mesma potência, com o mesmo, mesma potência, né, vamos dizer assim, só que você consegue
chegar com uma temperatura, uma miliamperagem maior e outro com uma miliamperagem menor. E isso é relacionado pelo quê? Pelo tanque, pelo gerador dele, porque ele tem o poder de refrigerar o tubo. E aqui onde fica o DAS, né? Aqui você tem a parte do detector e aqui você tem a parte do DAS. E aí é sobre essa parte do DAS ali que ele vai ter esse processo da reconstrução interativa. Uma das partes, tá? Das partes ele vai estar dentro do gantry e a outra parte ele vai estar dentro do console ali no gabinete. Aqui mostrando mais um exemplo, né, sobre uma aquisição convencional e o Acer. Então, você vê ali que a gente tem, que tem o Acer, ele está mostrando ali para mim 155 de MA, e o outro ele teria 260 de MA, tá? Então, se a gente pensar aqui na redução, ele vai dar mais ou menos ali 40% de redução de dose entre um e o outro. E aqui você vê que o desvio padrão ele manteve, tá vendo? Você teve aqui, ó, desvio padrão de 3, desvio padrão de 3 também. Aqui um outro exemplo, então você viu que ele colocou ali o MA de 330, MA de 170, e aqui você vai ter, ó, então aqui ele está mostrando para nós quanto que eu tenho de média, então ele está mostrando ali para mim 88 de valor de HU, tá? Aqui eu tive 87, então diferença praticamente nada, zero. Aqui a gente teve um desvio padrão de 13 sobre 11, só que ele teve uma redução grande ali de dose, né? Basicamente o mesmo slide que eu mostrei anteriormente. E onde é que a gente aplica isso, né? Então a gente vai vir aqui no modo de recon, e aqui você vai ter os steps, né, do Acer, tá? Então você vai ter ali desde 10% até 100%, ok? Então você tem ele por porcentagem, que você vai aumentando ou você vai diminuindo. Algoritmos duro, algoritmos como Lang, Detail, Boni Plus, a gente recomenda não aumentar muito os valores de Acer. A gente chega ali mais ou menos em torno de 20%, 30% mais ou menos. Por quê? Se ele é um algoritmo que nos permite reduzir o nível de ruído, significa que se eu vou trabalhar com algoritmo duro, ou até mesmo um HD, a ideia é que você não aumente muito esse nível de Acer, porque senão você vai estar suavizando, então você vai perder detalhe de borda. Então imagine que você tem um Lang, que é um algoritmo extremamente duro para pulmão, para chest, por exemplo. Se você começa a subir muito esse valor de Acer, você acaba suavizando. É como se você estivesse trabalhando com algoritmo de standard e colocando uma janela de pulmão sobre aquisição pulmonar. Então, tomar um pouquinho de cuidado com isso. A mesma coisa se aplica para a parte óssea. Então, se eu vou trabalhar ali Boni Plus e etc., ele acaba, a ideia é que você diminua para que você não suavize muito, porque se você começa a suavizar muito, aumentar muito o valor de Acer sobre algoritmo duro, é como se você estivesse usando o standard também para Boni. E aí você acaba perdendo detalhe de cortical, de medular. Então, isso é um erro que às vezes a gente vê muito no campo, né? Eles acabam aumentando muito o Acer na visão de que vai melhorar um pouco a qualidade da imagem, vai diminuir um nível de ruído e etc. Eu prefiro muito mais trabalhar com Boni em algumas situações do que trabalhar com Boni Plus e subir muito o nível de Acer, porque o Boni ele é um pouquinho mais suave, tá? Ou até mesmo Detail, por exemplo. Então, coluna, que é uma área muito densa, uma área muito dura, eu acabo colocando ali, em média, ali, em vez de trabalhar com Boni Plus, trabalhando com Boni, ou até mesmo um Detail, dependendo do gosto do cliente, para que a gente não tenha que mexer tanto nos valores de Acer, tá? Aqui mais alguns exemplos, né? Então, a gente teve ali um paciente com os dois ali com a mesma dose, só que acontece ali, olha a diferença do desvio padrão que ele me dá entre um e outro. Então, aqui ele foi feito sem Acer, se você olhar aqui em cima, ó, perto do DEFOV Standard, ele vai ter ali, ó, Acer de 50, então ele foi colocado ali um Acer de 50, e o que ele afetou ali para mim foi o desvio padrão. Então, voltando a falar novamente, isso a gente consegue provar que não é filtro, tá?
Porque quando isso surgiu, e isso passa até hoje em algumas situações, esse é um filtro para suavizar a imagem. Longe disso, tá? Porque se eu venho aqui e aplico um filtro, ele não tem poder de alterar os meus valores de ROI. E com o Acer, ele faz isso porque ele faz correções de pontos de pixel. Aqui mais um exemplo, né? Então, a gente tem aqui com uma redução significativa de dose, tá? Então, você vê que ele reduziu ali em torno de 40%. Mais um outro caso aqui, sem o Acer e com o Acer. Enfim, então isso está mais do que provado que a gente consegue ter um bom estudo, né, com uma redução de dose ali significativamente, né? E também melhorando qualidade, né? Se eu olhar esse estudo cardíaco aqui, olha como essa coronária, como é que ela tá, totalmente ruidosa, né, sem muito detalhe. E quando a gente trabalha com Acer, olha como a gente consegue melhorar detalhe. Olha essa imagem, por exemplo. Olha essa aqui, ó. Até mesmo do cálcio que a gente consegue ver aqui, ó, a gente consegue ter um pouco mais de detalhe mostrando também. Então, não é só a redução de dose, mas também te permite um pouco mais de detalhe de borda, de gordura e etc., como havia comentado. Então, aqui também ele está mostrando onde que ele vai mostrar ali para você, onde que vai estar identificando, né, quanto de redução de dose ou quanto de Acer você está colocando. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência, o Acer, né? Perdão, o Deep Learning, que é o True Fidelity. Aí a gente já vai passar um pouco, já vai sair ali de um reconstrutor extremamente importante, né? Que foi o Acer, ali na década aí de 2000, ali, que foi quando começou a surgir ali, meados de 2008, mais ou menos, 2006, começou a sair o Acer, para as novas tecnologias que estamos hoje. Então, a gente já fala hoje sem limite, né? Hoje, a tecnologia Acer, a gente costuma dizer que hoje você não tem limite para redução de dose. Então, a gente consegue Claro que o Acer, ele tem as suas limitações, né? Limitações de técnica, veio melhorando muito, né? Com relação à redução de dose. Mas quando a gente começa a falar hoje do True Fidelity ou do Deep Learning, a gente começa a falar de uma nova era, na onde você já não tem mais limite. Hoje, por exemplo, a gente consegue fazer um abdômen com 70 kV, com MA aí em torno de... Claro que isso eu estou colocando mais em título de entender o conceito, né? Porque aí existe vários cenários ali que temos que analisar, né? Quando a gente fala de técnica, você precisa saber tempo de varredura, quanto você teve giro de tubo, pitch, etc. Então, são vários fatores, né? Mas para que o público aí entenda o que a gente está falando de redução, então imagina que um estudo de abdômen hoje, a gente consegue trabalhar com 70 MA, 70, 80, mas os equipamentos chegam a 70? Chega. Os equipamentos hoje high-end, ele já tem a possibilidade de trabalhar com 70 kV. Os medium aí, né, os de 64, fileiras de 40 milímetros, ainda não. O mínimo que ele trabalha é 80, mas as linhas maiores hoje já trabalha com 70 de kV para estudos gerais. Então, hoje a gente pode chegar a trabalhar ali exames com 70 kV, com 120, 130 MA, e ter um estudo, assim, extremamente com qualidade e praticamente sem ruído. É um algoritmo, assim, é um produto hoje, é uma solução hoje que veio para revolucionar de verdade, assim, tudo que a gente fala de nível de ruído, tá? Então, aqui mostrando um pouquinho, né, a gente vai falar um pouquinho mais entre FPB, né, que é Feedback Project, versus Acer, e o True Fidelity, que é o Deep Learning. Então, se a gente observar aqui, ó, a gente tinha, vamos supor que 0%, né, então você tinha ali um ruído, né, se a gente olhar por esse Phantom, a gente tem um nível de ruído relativamente alto, com um HU aproximadamente ali de 54, a gente teve uma redução comparado com o Acer de 31%, e imagina o Deep Learning, né? Aí você tem 3 níveis de Deep Learning.
o mínimo, né? O médio e o alto, tá? Então, você tem 3 níveis. Ele é um pouquinho diferente quando a gente trabalha com o Acer. O Acer você tem porcentagens, desde 10 até 100. O Deep Learning, não, ele trabalha com 3 níveis, tá? Extremamente poderoso ali, as 3 opções que a gente pode estar trabalhando. Eu nunca chego no máximo, sempre vou trabalhar ali em média no medium mesmo, né? Para poder acostumar um pouco o olho dos médicos, porque isso é um impacto para eles, né? Às vezes ele não confia muitas vezes no que está vendo, por achar que é algo que vai mascarar uma lesão, é algo que não vai trazer uma confiabilidade, né? Claro que tudo que é novo, ele passa por esse processo, mas depois ele acaba sendo mais aceitável ali na área médica, né? Então, aqui você vê que ele teve uma redução de aproximadamente 68% comparado com a primeira tecnologia, que é o FPB, tá? Então, você vê que hoje a gente está falando de algo, assim, extremamente alto, né? Extremamente importante. Aqui o sinal ruído, né? Se a gente for olhar aqui o sinal ruído entre um e o outro, então você vê que ele foi melhorando o sinal ruído, tá? Então, você vê que ele saiu de 1 para 2, então você vê que teve uma melhora, né, assim, extremamente importante entre uma e outra. Aqui ele mostra também entre o Acer, né, e o Deep Learning, então você vê a resolução, o nível de ruído que ele tem entre um e outro, então você vê que essa curva, foi feito vários testes aqui no Phantom, e cada ponto desse, ele foi relacionado ali uma estrutura, né, então ele foi feito ali um cálculo matemático dentro de uma curva, então você vê que ele teve uma precisão com o Deep Learning comparado com o Acer, tá? Então aqui ele tá comparando os dois, né? 100% de Acer e um Deep Learning High, que seria o máximo, né? Então você vê ali que os objetos que eles estão comparando ali, você vê um nível, né, de ruído entre um e o outro. Então você vê que ele melhorou muito, né, a comparação entre uma curva e a outra. Então, você vê que até isso ele pode te mostrar também mais realce de contraste, claro que a diminuição de ruído e etc. Aqui eu queria mostrar onde tudo começou, né? Então, isso foi alguns trabalhos e alguns jornais aí pelo mundo, né? New York Times aí todo mundo conhece, que tiveram, né, alguns casos de perda, né, principalmente de cabelo, né, devido à alta dose de radiação, né. Então, quando a gente fala de dose de radiação, não é algo que a gente está ali rugando, ali brincando, e enfim, você vê que através desses trabalhos e até mesmo de um jornal extremamente importante, foi divulgado isso, né. Então, por isso que hoje os fabricantes e a GE ela vem trabalhando cada dia mais com essas soluções de redução de dose, né? Então, ele mostra aqui também um gráfico, né, sobre pacientes com câncer de cólon, câncer de, de pulmão, né? Porque hoje, infelizmente, falando um pouco aí da América Latina, não tem uma auditoria sobre isso, né? Às vezes o médico ele pede uma tomografia um dia antes, e no outro dia ele pede, às vezes, a mesma tomografia. Algumas coisas justifica, outras não. Quero fazer um controle de um AVCH, por exemplo, um AVC hemorrágico de um crânio. Ok, quero ver a evolução, quero ver se teve uma absorção desse sangue, ou se eu preciso fazer uma cirurgia, enfim. Agora, eu fiz um abdômen tô com dor abdominal. O médico pediu ontem à noite, e quando foi no outro dia de manhã, ele pediu o mesmo exame, porque não foi o mesmo médico, né? Então, não existe, assim, pelo menos nos grandes lugares, não tem essa auditoria, né? Principalmente hospitais públicos, onde não tem ali aquele controle. Então, eles saem pedindo aí, às vezes o paciente faz 15, 20 tomografia em um ano, e a gente sabe que a radiação ela é acumulativa, né?
E também pacientes oncológicos, né? Principalmente paciente oncológico. Por isso que hoje tem muitos protocolos aí, screening, para poder trabalhar com baixa dose. Então, aqui a gente tem, né, o Filter Back Project. A partir de 2008, 2008 a 2018, a gente teve a reconstrução interativa, que já foi um marco histórico, né, que os trabalhos nos falam que você pode reduzir até 82% da dose comparado com o Filter Back Project. E a partir de 2018, a gente teve ali a reconstrução interativa, né? E aí a gente fala de futuro. Não existe aí limite para redução de dose ali. Já tivemos experiência de estudo ali com ultra baixa dose e a gente teria margem para poder trabalhar ainda. Então, como trabalha, como funciona, né, o Deep Learning, né, ou a reconstrução interativa, ou True Fidelity, né, como a gente costuma falar. Ele foi baseado em um sistema neural, né? Então, aqui colocar um vídeo. Então, ele foi baseado em cima desse sistema. E aqui você vai ter várias interações. Então, você vê que ele já muda um pouco a característica, tá? São várias entradas e saídas dentro de um espaço K, que ele faz ali as correções do sistema do Deep Learning. Diferente um pouco da ressonância, a ressonância ela busca tempo e resolução, né? Tempo para nós na tomografia não é problema. O que nós buscamos é justamente nível de ruído, dose. Isso que importa para nós. É a gente poder ter um estudo cada dia mais com menos dose, né? Então, eu sei que a ressonância hoje trabalha com AirCoDL e trabalha mais ou menos o mesmo conceito ali do Deep Learning, mas eles buscam muito mais ali tempo de aquisição e resolução. A gente busca baixa dose, tá? Então, aqui, mais ou menos, como que ele faz, né? Então, você tem ali o sistema DNN, que é o sistema neural, que ele está trabalhando, e aqui você tem milhões de interações dentro de um espaço K. Queria mostrar aqui ele vai fazer o avanço, né, e o retorno várias vezes, e depois ele vai fazer a correção ali do Deep Learning. Eu queria mostrar aqui esse vídeo, que eu acho que fica bem claro ali do que a gente está comentando. Então, você vê que você tem um espaço K ali, ele vai fazer ali várias interações, e ele repete isso novamente. E ele repete isso novamente. Então, agora a gente já não tem mais aquele conceito que a gente tinha do Acer, né? Que a gente fazia correções de pontos de pixel. Ali você vai ter vários números, né? Cada ponto desse ele trabalha sobre uma estrutura, então você vê que a parte maior, mais branca ali, vamos considerar osso, a parte mais escura ali você vai ter ali nível de gordura e etc. E ele vai fazer várias interações ali dentro desse espaço K. Então ele avança, volta, depois ele avança, volta e vai fazer ali várias reconstruções, tá? Então seria esse processo que ele faz, ele vai e volta, tá? Então, você vai ter ali a correção desse sistema que está ali compilado, né? Tem um sistema compilado ali dentro, onde ele vai fazer ali várias interações e te entregar depois um exame com uma redução de ruído. Lembrando que ele tem algumas incompatibilidades, tá? Diferente do Acer, que ele te deixa aplicar em qualquer algoritmo de reconstrução, o Deep Learning, né, a reconstrução interativa, reconstrução interativa não. O Deep Learning ou True Fidelity, ele é incompatível com alguns algoritmos que são considerados algoritmos sharp, né, duro. Então, o que ele faz? Ele não deixa você aplicar isso para Bone, ele é incompatível, por exemplo, com Lang, ele é incompatível, por exemplo, com Detail, tá? Então, automaticamente, a GE, ela colocou essa limitação para que você não tenha que utilizar ele em algoritmos duros, tá? Porque, às vezes, você aplica isso em um algoritmo duro e você vai ter uma perda ali da efetividade desse método.
aqui um outro teste que ele foi feito, né? Então, foi um processo de teste projetado para garantir que o Deep Learning não apenas remova o ruído, mas também preserve a textura do ruído e os detalhes anatômicos e patológicos, tá? Então, ele foi feito ali um teste, né, sobre comparado, né, entre o True Fidelity ali, o Deep Learning e o FPB, e aí ele manteve, se você observar ali, ele manteve o contorno ali, ó. Tá? Eu sei que é um teste, ele fala, não faz muito sentido, mas qual foi o sentido desse teste aqui? Você manter a borda entre entre esse teste, tá? Então, o teste que eles fizeram foi justamente para manter e ter a acurácia do método, porque às vezes não é somente você criar um algoritmo e eles reduzir dose, você precisa manter saber que esse algoritmo te vai manter estruturas anatômicas, tá? Então, esse foi um teste aí que eles fizeram e manteve, né? Manteve ali a parte da borda do contorno. Aqui mais um exemplo, né? Então, ele comparando ali o FPB, o Acer, ele comparado 100%, e o Deep Learning High, né? Então, você vê ali que você teve ali uma diminuição, né, comparado do FPB até o nível High. E aqui você vai ter a curva, né? Você vai ter a curva também mostrando entre o Acer, o Deep Learning High e o FPB também. Aqui um outro exemplo, tá? Que ele mostra do FPB, o Acer e o Deep Learning. Então, a gente mostra, né? Mostrando ali os níveis de HU que ele foi reduzindo. Então, quando a gente mostra, por exemplo, o High, a gente sai de Low, Medium e High, você vê que ele teve uma diferença também de pontos ali de HU. E aqui você vai ter ali entre o seu FPB e a porcentagem que ele vai tendo de redução de ruído entre um e outro. Então, você vê que ele sai ali de 0, né, até 68% ali da redução do índice de ruído. Então, acho que tá mais do que claro, né, que o Deep Learning ele veio ali para poder melhorar. Então, ele tem uma resolução espacial, detecção de baixo contraste, nitidez da imagem, então, tudo isso é trabalhado para manter a qualidade, né, e fazer com que essa imagem ela possa entregar com o menor nível de ruído possível. Aqui alguns Key Opinion Leader, né, que alguns médicos ali são referências aí mundiais. Um é o Dr. Sahani, ele é um médico muito conhecido, é de Massachusetts, e é um speaker da GE, então ele falando um pouquinho ali sobre a parte do True Fidelity, né, da qualidade, do que ele entrega. Então, uma opinião de um dos médicos ali importante. Aí a gente tem um outro médico, Mathieu, que também fala um pouquinho ali da parte neural, do neuro, né, realizar estudos de neuro ali sobre estudos com Deep Learning. E é importante essas opiniões, né, porque a gente que está no mercado, a gente está no campo, a gente acaba passando por muita perguntas, né, muitos questionamentos sobre a tecnologia, né? Então, a gente tendo essas opiniões de pessoas que têm um know-how, têm uma importância dentro da radiologia, é importante, né, para a gente saber que a GE está indo para um caminho que nos traz confiabilidade, né? Um caminho que nos traz ali confiança e cada dia mais poder ali reduzir dose. Hoje que os fabricantes mais trabalham é reduzir dose. Como a gente pode reduzir dose? Não falando tão abertamente, né? E não é o tema da aula, mas hoje a gente, com as tecnologias de GSI, a gente já pode fazer estudos sem a primeira varredura, ou seja, sem aquisição sem contraste. Eu posso fazer direto ela com contraste e dentro, depois de um software, a gente ter uma aquisição virtual sem contraste. Então, você vê que com isso, eu já consigo reduzir uma dose no paciente e eu tendo Deep Learning ou True Fidelity, a gente ainda consegue reduzir mais ainda a dose. Então, se a gente pegar um abdômen
que gerava em torno ali de 2.000, 3.000 de DLP, as 3, 4 fases, hoje a gente pode chegar ali a 700, 1.000, mais ou menos, de DLP. Então, você vê o tanto que teve de redução. Mais um médico aqui, mais uma opinião de um dos médicos importante para cardio, então, dando a opinião dele sobre o que ele entende e qual é o conceito dele sobre o True Fidelity, tá? Claro que é uma tecnologia muito nova ainda, então não é acessível a todos os equipamentos. Não temos em equipamentos medium, por exemplo, não temos ainda, só equipamentos aí high-end, né? Que a gente tem essa tecnologia do Deep Learning. Mas, claro, a gente sabe que a radiologia ela vem avançando assim uma velocidade absurda, né? Então, quem diria aí que em um período de 4, 5 anos a gente teria os equipamentos que a gente tem hoje. E, com certeza, isso vai chegar muito mais rápido para muito mais acessível. Mais um vídeo aqui eu queria mostrar, né? Então, como ele faz ali o acesso, então você vê que ele vai e volta, faz várias vezes dentro de um espaço K as correções desse estudo. Bom, era isso. Estamos abertos aí para perguntas, se precisar.